em Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 22. Esse texto é Moisés discutindo, reclamando com Deus. E você vai entender o porquê. Diz o texto: e Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que tratastes tão mal a este povo? Por que é que me enviastes? Porque desde que eu fui a Faraó para falar em teu nome, ele fez mal a este povo, e tu também não livraste teu povo. O que eu quero falar para você aqui de uma maneira parafraseada e objetiva é: Moisés está dizendo para Deus: Deus, depois que eu te obedeci, as coisas pioraram. Eu vou falar para você entender com o português mais claro que existe. Deus, depois que eu resolvi entregar minha vida para o Senhor, a minha vida piorou. Deus, depois que eu entreguei minha família, só está dando treta. Deus, depois que eu comecei a querer viver a tua vontade, está dando tudo errado na minha vida. Algumas coisas deveriam avisar a gente primeiro. Por exemplo, quando você aceita a Jesus como seu Salvador, é importante que você saiba que a sua vida vai virar uma loucura, pelo menos no começo. Porque você vai viver uma faxina absurda antes de começar a viver aquilo que Deus tem de fato para você. É como se fosse um processo de mudança que é necessário para que você acesse tudo aquilo que Jesus tem para você, sabe? Então, antes de melhorar, piora. E é importante que alguém avise você que isso é a vida como ela é. O problema é que nós, quando recebemos a palavra sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, a gente romantiza tudo. A gente coloca flores aonde não é para ter flores. A gente acha que então tudo vai dar certo. Então a gente acredita que a nossa vida basicamente vai se tornar foram felizes para sempre, e todas as coisas acontecerão da maneira mais fácil. É como se a gente tivesse um facilitador em todas as áreas. Mas eu preciso te dizer que não é assim. E isso dar certo não é sinônimo que Deus está com você. Aliás, isso é a primeira coisa que a maturidade na fé exige de nós. Entender que nem tudo aquilo que brilha é ouro, nem tudo aquilo que reluz é de fato valioso, sabe? Às vezes as nossas maiores crises estão nas melhores ofertas. E eu parto de um lugar onde vivi um trauma familiar, que é ouvir do meu pai aos 16 anos que toda a dor e sofrimento que nós vivemos na nossa vida foi porque ele tomou uma decisão fora da vontade de Deus. Então, desde que me entendo por gente, desde quando comecei a tomar as decisões, então eu oro para tudo, eu peço a Deus tudo. Só que eu também aprendi que mesmo quando tenho a certeza que Deus é comigo, nem sempre vai dar certo da maneira que eu gostaria que desse. A promessa ela é incrível, mas o deslocamento da promessa às vezes é tortuoso. A promessa de Deus é extraordinária, mas às vezes o processo que nos leva para esse lugar é humilhante, ele é cansativo, ele é pesado, mas é parte daquilo que a gente vai viver. E quando a gente encontra essa realidade de Moisés falando com Deus, você vê que a crise dele não é com o Faraó que obstrui a passagem, que diz que vai liberar e não libera, que ao invés de liberar, pelo contrário, multiplica o sofrimento do povo e coloca em trabalho dobrado. Imagina, esse homem, Moisés, recebeu um chamado, e o chamado dele não é convencional, o chamado dele é uma palavra liberada sobre aquele povo há muitos anos atrás. 400 anos antes, havia uma expectativa de um libertador que se levantaria, de um homem que Deus colocaria para libertar aquela nação escravizada pelo Egito. E esse homem é Moisés, um fugitivo, um homem com problemas de dicção, um homem que havia um histórico pesado sobre ele. E aí Deus aparece para ele na sarça, e aquele momento é incrível, é extraordinário imaginar que Deus estava na sarça falando com um homem como Moisés. Então tudo é brilhante, tudo é incrível, tudo é extraordinário. E aí a sarça pega
fogo, o cajado vira serpente, a serpente vira cajado, a mão fica leprosa, a mão fica curada. E tudo isso era Deus dizendo: olha, Moisés, eu estou com você, você vai ser o libertador do povo, você vai fazer os sinais e o povo saberá que eu sou na sua vida. Então vá até Faraó. Então tudo é incrível, tudo é extraordinário, tudo é maravilhoso, até ele chegar em Faraó. E Faraó diz o quê? Não vou libertar. 10 pragas depois, entende? O momento que Moisés entrou na sala de Faraó, a vida do povo piorou. Não é loucura imaginar? Imagina o seguinte: Daniel, ele é um garoto de Deus, e no dia que ele resolveu obedecer de maneira poderosa, na verdade ele já obedecia, mas agora de maneira pública, ele foi perseguido. José recebeu uma mensagem incrível do Senhor, um sonho, aonde ele seria governador. Dias depois estava preso no cárcere. Já parou para pensar que as grandes histórias da Bíblia carregam em si suas dores, que para nós não são pertinentes, porque a gente olha para o final e não quer acessar o meio das coisas? Sabe por que a nossa vida às vezes não vai? É porque a gente quer o final, mas não quer o meio para tanto. Ou a gente espiritualiza aquilo que não deveria espiritualizar. A gente está tão acostumado a colocar a culpa em Satanás que parou de pegar caminhos corretos, porque está dizendo que ali não é o lugar. Então é muito mais fácil a nossa vida. Se dá errado, não, Deus não quer, e a gente para. Não deu certo na primeira, a gente diz: não, Deus não quer, a gente volta. Sabe, eu queria muito que você entendesse isso, porque tem muita gente que aborta planos de Deus porque acreditam ser da cabeça, porque na primeira tentativa já não deu certo. Você romantizou demais. Então você imaginou que não, vai dar tudo certo, vai ser leve, vai ser mil maravilhas. E aí você se deparou com a realidade, cheio de inimigos, cheio de pessoas que não querem que você chegue aonde Deus falou que você vai chegar. Acusações, calúnias, perseguições, pessoas más, caminhos fechados, portas trancadas. Mas lembre-se, portas trancadas que o homem trancou, você vai abrir porque Deus está na sua frente. Só um amém, eu vou falar de novo. Se alguém fechar uma porta no seu caminho e Deus estiver com você, essa porta será arrombada, será destruída. Portas que homens fecham, Deus abre. Agora, portas que Deus fecha, homem nenhum consegue abrir. Então entenda, se não deu certo na primeira vez, mas Deus está com você e a palavra permanece, bata de novo, tente outra vez, vá novamente, não desista. Essa é a questão. Eu confesso para você que aconselhei errado durante muito tempo. Eu tinha uma falsa realidade criada dentro de mim, de acreditar que algumas coisas são para todos. Não, tem gente que para viver uma gestação de um filho teve 6 inseminações artificiais, teve 4 perdas até nascer a criança. E aí você olha para aquela pessoa e diz: não era da vontade de Deus. Não era, mas cada um tem um processo, não tem como explicar. Teve um que nasceu rico, comprou a casa que queria, comprou o carro que queria. E aí você tem uma palavra sobre governo, você tem uma palavra sobre prosperidade. Você nasceu na casa errada. Você nasceu no lugar onde tudo dividia, onde o pão que você comia era dividido com 8 irmãos. Então para você essa palavra não parece verdade, e aí você não aceita porque diz que não combina com a sua realidade. Aí ou você tenta uma vez e não dá certo, você tenta outra vez e para. O maior inimigo daqueles que querem viver a vontade de Deus é a falta de constância e a coragem para crer contra o impossível. Se você tem constância e você crê contra o impossível, o não é não para você. Se um homem deu não, para você não é não. Se alguém disse que é impossível, para você não é impossível, porque o Deus que você tem dentro de você e a palavra que você carrega te apontou para o lugar que você já sabe que vai chegar. Então não importa o obstáculo, você continua. Não importa o tamanho da pedra, você passa por cima. Não importa o tamanho da tempestade, Jesus acalma. Não importa o tamanho do inimigo, Deus derruba. Você permanece, você só não desiste. O primeiro obstáculo não fará você parar, o segundo obstáculo não fará você desistir. Eu estou liberando uma palavra sobre você, não sei se você está recebendo. Eu vou falar de novo. Os obstáculos não farão você desistir da palavra que Deus tem para você. O fato
fato de que deu errado uma vez não significa que vai dar errado novamente. Ei, se Deus está com você, os obstáculos não te paralisam, os nãos não fecham as portas, os caminhos quebrados não obstruem a sua passagem, porque se Deus está com você, não há homem que consiga parar, não há pedra que consiga interromper o seu caminho. Então entenda, o fato de Deus estar com você não significa que as guerras não haverão, mas que todas elas serão vencidas em nome de Jesus. E eu vou falar para você, a maior loucura do ser humano é achar que agora, na nossa vez, vai ser fácil. Não, na minha vez vai ser de boa. Mentira para você, lindo. Só tá pior. Só fica mais difícil. Cada dia é mais difícil ser crente. Cada dia é mais difícil amar Jesus publicamente. Cada dia é mais difícil. Não acredite no que estão dizendo. Aí eu vou voltar para Moisés. Moisés vai até o Senhor e diz: Deus, olha, o Senhor viu o que aconteceu? O Senhor falou comigo, eu te obedeci. A palavra é essa: eu te obedeci. Eu te obedeci e as coisas pioraram. Irmão, eu vou falar algo aqui, eu não vou nem falar, eu vou ler na Bíblia, e você tem que prometer que você vai dar um glória a Deus sinistro. Sério, isso aqui, irmão, eu vou falar. Eu queria ter lido antes. Eu queria ter lido numa estação na minha vida que eu estava vivendo uns B.O. tão grande, mas tão grande, que eu queria ter lido isso daqui, porque era a minha oração. Deus, eu te obedeci e piorou. Eu fiz o que o Senhor mandou e perdi o meu trabalho. Eu fiz o que o Senhor mandou e eu só tive perda até agora. Eu não ganhei nada, eu só estou tendo prejuízo. Olha o que eu fiz, eu te obedeci e a vida parece que descambou. Posso ler? Moisés bonitinho está falando isso para Deus. Aí Deus fala para ele, capítulo de número 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora, expectativa. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó. Não, foi fraco. Ô Moisés, você está vendo o teu lado, agora você vai ver o que eu estou vendo. Você vai ver agora o que eu sei fazer de melhor. Confia em mim, Moisés. Vou ler de novo, tá? Ei, então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da terra. E Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aleluia! Não, irmão. Ele está dizendo: ei, Moisés, eu sou o Senhor. Moisés, Faraó prejudicou, mas eu vou fazer acontecer. Fecha um caminho, eu abro outro 100. Tranca uma porta, eu abro 1000 portas. Quebra uma ponte, eu construo outra. Deus não é paralisado pela maldade humana. Deus não pode ser paralisado pelos seus inimigos. Deus não pode ser paralisado por nada. Se Deus falou que fará, Ele vai fazer através de você, apesar de você. Você só precisa confiar nele e descansar. Pode ter parecido que piorou, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo os seus decretos. Vou continuar. Meu Deus. Eu empolguei. Agora vai. Continua. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não fui conhecido a eles.
E também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com o braço estendido. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira da terra dos egípcios. E eu vos trarei para a terra, a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei por herança. De novo ele diz: eu sou o Senhor. Deus está chamando você para tentar de novo. Deus está chamando você para crer contra o impossível. Deus está querendo que você lembre que a palavra dele ainda está de pé, que por mais que homens disseram não para você, o sim dele ainda está de pé, que por mais que tentaram fechar os teus caminhos, ele fará um caminho para você passar. Por mais que todos dizem, por mais que a sua fé e talvez a sua realidade de agora desmonta toda a palavra que recebeu, a palavra para você é: tente de novo. Não desista da palavra que ele liberou sobre você. Piorou depois que você obedeceu. Ficou mais difícil de crer depois que agora você sabe o que ele tem, porque o que ele tem é tão maior do que você imaginava, de tão grande perto daquilo que te falaram, que eu sei que é difícil. Mas creia e tente de novo. Não desista do caminho porque ficou difícil. Não desista da vontade de Deus porque parece impossível para você. Não, tenta de novo. Bata na mesma porta que Deus já mandou você bater. A cada dia que você acha que perde, é Deus construindo em você um caráter sólido. É Deus fazendo em você e através de você coisas que você não vai nem se reconhecer no espelho daqui a alguns dias. Você vai se tornar a mulher mais forte que nunca viu na sua vida. Você vai se tornar um homem que nunca imaginou que se tornaria. Porque todos aqueles que não desistem, todos aqueles que permanecem no caminho do Senhor, mesmo difícil, mesmo sendo, perseguido, mesmo às vezes tudo dizendo o contrário, aqueles que perseveram vivem exatamente o que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero declarar no nome de Jesus que nenhuma voz de um inimigo, não, eu quero declarar no nome de Jesus que por mais que a sua vida, depois que obedeceu ao Senhor, ficou difícil, por mais que depois que você sabe do futuro por causa da palavra que recebeu, parece agora impossível, eu quero declarar que nada disso vai impedir de você viver a vontade de Deus para a sua vida. Você não vai desistir, a porta vai se fechar, mas você não vai desistir. O caminho vai ficar estreito, mas você não vai parar. Pelo contrário, você vai avançar sobre tudo. Você vai conseguir, você vai conseguir. Ei, é para você essa palavra, você vai conseguir. Disseram não, mas vai dar certo. Deus não desistiu da palavra que liberou para você, portanto, você não está liberado para desistir da palavra. Não desista daquilo que ele já declarou. Mas Dave, piorou depois que eu obedeci. Ei, lindo, não importa. Não desista da palavra que ele não desistiu. Você não está liberado para desistir da palavra. Você não está liberado para voltar atrás. Permaneça, persevera, bate de novo, vai em frente de novo, siga em frente, não para, tenta de novo. Deus não desistiu, portanto você não está liberado para desistir. Por mais que o caminho esteja apertado demais, por mais que tudo pareça impossível, se você tem a palavra, você tem tudo.
Pode até parecer que está dando errado, mas eu quero declarar que no nome de Jesus, essa sensação é temporária e todo obstáculo será derrubado, todo inimigo cairá por terra e Deus prevalecerá através de você. Faraó tentou, não conseguiu. Faraó tentou e não conseguiu. Deus mandou 10 pragas. Lembra da mão forte? Você não vai deixar o meu filho? Tem certeza? Tem um texto na Bíblia que eu amo que diz: toma cuidado para não ser encontrado lutando contra Deus. Isso é perigoso. Se alguém está lutando contra Deus para prejudicar você, deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Só descansa. Assiste o filme. Bate, que a porta será aberta. Mas deixa Deus fazer. Não coloca a mão aonde você não deve. Não tente justiça com as próprias mãos. Vou te contar uma história e prometo que termina aqui. Uma vez, eu era só um garoto pregando o evangelho. E me lembro que eu gravava DVD na época. Quem lembra da época do DVD que a gente assistia as coisas no DVD, lembra? Eu tinha um DVD de mensagem chamado Medo de Deus. E esse DVD de mensagem era uma parte do sustento da minha família. Me lembro de um dia que eu fui na casa do rapaz que imprimia, né, os DVDs, fazia capa e tal. E ele me falou naquele dia: Dave, você conhece essa igreja? E era uma das maiores igrejas do Brasil. Falei: sim, imagina, cara. Já pensou um dia Deus abrir a porta e eu poder pregar lá? Aí ele falou assim para mim, ó: eu vou te ajudar. Falou: ele é meu amigo, eu vou te ajudar. Fiquei com aquela palavra no meu coração. Imprimi os DVDs com ele, voltava para casa e tal. E aí um dia recebi um convite para pregar naquele lugar. Não foi ele que me fez fazer o convite ou receber o convite. Eu recebi o convite e na semana que estava chegando para ir, me lembro que recebi uma ligação dessa igreja cancelando a minha ida. Aí eu fiquei perplexo, por que cancelaram na semana? E aí liguei para a líder, me lembro, era dia do meu aniversário, 9 de abril. E aí falei para ela: por que cancelou? Ela: Dave, eu não sei se eu falo para você, não sei se eu posso dizer. Falei: por favor, eu estou perplexo, eu não sei o que aconteceu. Ela falou: um pastor aí da tua cidade ligou para o pastor daqui e falou coisas horríveis sobre você. Falei: não entendi. Falou: Aí começou a falar as coisas que ele havia falado. Eu fui ficando em pânico no telefone. Falei: meu Deus, como que esse cara inventou isso? Quem que é ele? Aí ela falou: não posso falar, não posso. Falei: não, pelo amor de Deus, fala quem foi. Meu Deus, eu preciso saber quem é. E aí ela disse o nome da pessoa. Sabe quem era? O rapaz que falou para mim que um dia me colocaria lá para pregar o evangelho. É muito louco, né? Porque são fases da vida que a gente diz: vou desistir então. Quando você começa a acreditar que homens são responsáveis para que você chegue no lugar que Deus deseja, você será frustrado. Agora, quando você entende que Deus faz através de homem, apesar dos homens, Deus pode fazer tudo e qualquer coisa, mesmo que haja obstáculos absurdos para você passar. Sabe o que eu fiz? Dobrei os meus joelhos, eu e a minha esposa, me lembro como se fosse hoje. Oramos, choramos, entregamos ao Senhor. Falei: Jesus, faça justiça por nós. Acusações, elas eram muito pesadas. Faça justiça por nós, Senhor. Chorei com a minha esposa, dia do meu aniversário, era o final da noite. Era dessa maneira que eu estava celebrando. No outro dia de manhã eu acordo com a ligação da líder dizendo: Dave, olha,
você vai vir, tá bom? Falei, como assim eu vou ir? Pois é, o pastor ligou para mim e disse que é para dar uma chance para você, porque ele acredita que não deva ser verdade, porque foi coisa demais contada. Quando o diabo quer te prejudicar, ele se perde no excesso. Você não pegou, eu vou falar de novo. Quando o inimigo quer te prejudicar, ele perde no excesso. E quando ele perde no excesso, Deus entra com a mão forte. E aí quando Deus entra com a mão forte, meu lindo, não há nada que se oponha àquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Resumindo, o tempo passou. Tive que perdoar esse irmão. Tive que perdoar ele, não foi fácil, mas tive que perdoar para poder seguir em frente. Mas naquele dia ficou claro para mim uma coisa, e é dessa maneira que eu termino: não é porque deu errado no começo que será errado para sempre. Não é porque a porta aparentemente se fechou que o seu caminho foi entulhado e você não vai conseguir. De fato, a única coisa que importa é a palavra de Deus em nós. E se você tem uma palavra, você tem tudo. Será que é Deus que está falando comigo? Será que é Deus que está liberando sobre mim essa palavra? Bom, você já tem uma das respostas. Mesmo dando errado, mesmo parecendo impossível, ainda assim você pode crer que Deus está no controle e que sim, Ele vai fazer tudo aquilo que te prometeu. Em nome de Jesus, amém.